In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Caríssimos, estamos aí na sexta-feira da 16ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Jerônimo. Essa palavra que nós rezamos agora mesmo na coleta da missa é que devíamos gravar hoje. Doutor Máximo. Doutor Máximo. Vejam, queridos, e é logo no início, hein? Logo no início da igreja. Deus já nos deu esse doutor máximo em escrituras. O cânon escriturístico ainda não tinha sido bem definido, né? E nós já tínhamos um doutor máximo das escrituras. É isto, São Jerônimo. E a sua Vulgata, a sua tradução, a sua interpretação, o estudo profundo das Sagradas Escrituras. Neste que a igreja acabou de rezar a Deus, chamando de doutor máximo das Escrituras. Ontem ainda, por ocasião da festa do Príncipe Celeste, Miguel, nós colocávamos a palavra, a pregação, as Escrituras, portanto, como a sua espada, uma grande arma que a igreja tem para o mundo, né? Para o tempo atual, para preparar e urgir o retorno de Jesus em glória e majestade, que é o que nos importa, que é o que nos interessa. Então, sim, as Escrituras. E vejam que graça que nós recebemos, desde o início já termos aí um doutor máximo nela. E todo o problema da igreja e do mundo está em termos abandonado o doutor máximo e as Escrituras. Esse é um grande problema da igreja atual. E o povo começou a procurar leituras bíblicas fora da igreja. Deixe-me lembrar aqui Bultmann, hein? Não podemos deixar de falar em Bultmann. Esse evangélico, alemão evangélico, que se tornou ele o doutor Maximus a produzir exegetas do escalão deste aí, que é o livro de cabeceira de Bergoglio, como é que é o nome dele? O outro alemão, nomes para mim, a coisa mais difícil do mundo. Já falei tantas vezes nele. Até Nossa Senhora fala nele, né? Até Nossa Senhora. Né? Até Nossa Senhora. E que colocam as Escrituras, a revelação das Escrituras como inexistente, não existe revelação. Jesus não é Deus, e não houve milagres, e a ressurreição é coisa de paranoia. Enfim, vai destruindo tudo, vão destruindo, chegam a isso. Casper, o tal de cardeal Casper, é este. Então, caríssimos, sim, chega-se a isto. Talvez pior é colocar as Escrituras ao lado desses livros quaisquer, escritos por demônios. O Alcorão, o livro dos Espíritos e qualquer bobagem que os homens queiram escrever, hoje se coloca aí. Ao menos, né?
ao lado das escrituras divinas, católicas. E os católicos fazem isso. Os católicos. Absurdo. Absurdo total. Só não o último absurdo. Desculpa, eu tenho que ir ao último. Porque o último absurdo será quando o anticristo impor a Bíblia satânica, que ela existe também. Isso fora, é quase inacreditável dizer isso. Isso fora acolhido. E a Bíblia satânica substituir as escrituras sagradas. Mas daí é o inferno. Aí já é o inferno. O próprio inferno. Então, como se poderá ter uma igreja católica ainda, se tudo isso lhe acontece, se não se aferra às escrituras, se vão se multiplicando as traduções da Bíblia, as Bíblias ecumênicas, né? As Bíblias ecumênicas, se vai se multiplicando as interpretações da Bíblia para uma interpretação ecumênica, até chegar a esse ponto inaudível. Não dá para ouvir. Isso é uma coisa que a gente diz não conseguindo acreditar, só quando aquilo acontecer, e só porque as escrituras nos advertem desse perigo é que nós ainda pronunciamos sobre isso. A Bíblia satânica substitui. Vão tentar, ao menos vão tentar. Ela existe, isso a gente sabe, ela existe. Escrita com sangue humano, sacrificial. Isso a gente sabe tudo. Mas que vão tentar substituir as escrituras de Deus por essa palavra diabólica. Que já vi seja. Mas então, queridos, como sustentar o mundo? Como sustentar o ser humano? O ser humano, vejam, porque, sim, nesse caminho todo, estava esquecendo de dizer, se coloca a palavra de Deus a par e passo com a humana. A par e passo com a humana. E qualquer decreto de governo fica com um rango de divino. E qualquer declaração de direitos humanos ficam igual. Hoje é isto. Essa palavra humana. De governos, as OE, as ordens de Estado do Biden, estão aí a par e passo com as próprias escrituras. E nós vemos tantos governos perseguindo francamente, e não é só a China, aqui na América Latina nós temos. Agora alguém andou dizendo que as escrituras elas vão contra os direitos humanos, que elas tolhem a liberdade, que elas são, sim, alguém chegou a dizer que a Igreja Católica é a mais perfeita ditadura que hoje eu vi isso. E as escrituras ficam sendo levadas a esse nível. Não, o absurdo hoje é total. Só falta aquele último passo que eu falei. Só falta aquele. O anticristo dará, né? Não será agora, será com o anticristo. Só falta este. O resto tudo, a palavra humana já substitui as escrituras. Né? E a gente sabe quantas vezes na própria missa, em substituição à palavra divina, foi lido qualquer texto, até de Paulo Coelho. Deus me livre de pronunciar o nome desse homem na Santa Missa, perdão, Senhor. Bem isto. Então, a loucura é total, completa. Não há mais só o anticristo para dar o último passo. Se é que algum padre já não tenha pego essas
as escrituras divinas, diabólicas e lido, né? Eu não duvido de nada. Eu já não duvido de mais nada. Os homens têm se adiantado ao demônio. Né? Às vezes eu acho que o diabo está realmente aprendendo com esses homens satânicos. Porque a maldade, contra Deus, sobretudo, é uma coisa que assombra. Que assombra. Então, a todos os níveis, de todos os modos, né? De todo o jeito. Essa barafunda, essa confusão tremenda em que se meteu a igreja. Por isso, no dia de hoje, São Jerônimo, é preciso a gente voltar a afirmar. As Escrituras, queridos, nasceram da Santa Igreja Católica. É no seu seio que nasceram as Escrituras. Elas são formadas pelos católicos. E não se pode entender as Escrituras, você quer o Antigo Testamento. E não se pode entender as Escrituras fora da igreja. Sem a luz da igreja, sem a direção da igreja, do seu magistério, não se pode entender as Sagradas Escrituras. É vã a luta de qualquer um tentar interpretar e entender as Escrituras e explicá-las, senão na tradição daquilo que a igreja e o seu magistério ensinam. É trabalhar para o inimigo. Isto é trabalhar para o inimigo. E abundam aqueles que labutam verdadeiramente por isto. Então, sim, as Escrituras, elas nasceram no seio da igreja. E se pode dizer isso até para o Antigo Testamento. Quantos livros? Bom, os judeus, eles têm lá o seu Talmud e a sua Cabala. Eles têm lá. As Escrituras mesmo o Antigo. Apresente o Salmo 2 para um judeu. Apresente. E assim vai. Então, sim, as Escrituras nascem dentro da igreja. E é a igreja, queridos, somente a igreja que pode lê-las e interpretá-las. Saiu de dentro da Igreja Católica. Ler as Sagradas Escrituras é traí-las. Sair de dentro da Igreja Católica e ler as Sagradas Escrituras é trair as Sagradas Escrituras. É já começar com a traição das Sagradas Escrituras. Não se pode ler e interpretar as Sagradas Escrituras fora da Igreja Católica. É traí-la. É trair a palavra de Deus. Essa gente toda, esses evangélicos, esses luteranos, esses pastores, todos traidores da palavra. Porque querem lê-la, atrevem-se a querer lê-la fora da Santa Igreja. E quantos contra a Igreja? Lê-la contra a Igreja. O absurdo. Lê-las contra a Igreja. Absurdo total, completo. Loucura, patia. Loucura total. Aqui o homem se entregou. Aqui o homem se entregou na sua luta contra Deus. Na sua luta contra Deus. Terá o seu epílogo, já o dissemos, da forma mais tremenda, mais terrível. Mas nós experimentamos isto, queridos. O reflexo disto é a destruição do homem. Do homem. Trair a palavra de Deus, desprezá-la, é abandonar, já dissemos, o homem aos decretos humanos, não mais divinos, mas humanos. Chegamos ao transhumanismo. É isso. Agora não vale mais a palavra de Deus. Vale mais a ordem executiva de Biden. É essa que vale. E assim também destruímos o mundo. E não tem gente no Brasil querendo a bomba atômica. O Brasil se torne um
país com bomba atômica, lutando por isso. É a loucura total. É a descompreensão total de Deus, da sua realidade, da sua palavra. Não vão promover armas. Não promovam armas. As armas vão destruir o mundo. Vão destruir o mundo. Estão destruindo o mundo. Então, se afastar da palavra de Deus é isto. É destruir a igreja e extinguir com a humanidade. É isto. É isto. Não há outra direção. Tira a palavra de Deus, e é isso que acontece. É a extinção do homem e a destruição da igreja. É preciso resgatar de novo São Jerônimo. E a leitura das Sagradas Escrituras no lugar delas, que é a igreja. O lugar das Sagradas Escrituras é na Igreja Católica Apostólica Romana. Ali é o lugar da igreja. Não tragam para dentro esses pensamentos estranhos. Não tragam para dentro esses costumes alienígenas. Não tragam para dentro. O que deve nortear a igreja é, de fato, a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.